Então, pessoal, os rabdovírus são vírus aí pertencentes, membros da família Rhabdoviridae. Eles estão incluídos aí no gênero Lyssavirus, que é o vírus da raiva. Então, a gente diz aí na microbiologia que o agente causador do vírus da raiva, ele é membro aí do gênero Lyssavirus. Esse vírus, como a gente pode observar na imagem logo aqui abaixo, ele apresenta aí uma morfologia característica em forma de um projétil. Alguns livros também colocam, né? Algumas literaturas colocam que apresenta aí uma forma de bala. Os lyssavirus, né? Lyssa aí, que do grego significa delírio, eles são vírus de RNA, normalmente aí RNA de fita simples, sem capacidade revisora. E uma curiosidade para colocar aqui para vocês é que normalmente aí as linhagens mutantes, elas se desenvolvem muito rapidamente. Como nós já colocamos agora no início da aula, em todo o mundo aí os seres humanos normalmente eles são infectados pelo vírus da raiva através da mordedura aí de um animal infectado que contém aí o vírus na sua saliva. Sobretudo aí a gente pode ressaltar os cães. Em algumas ocasiões, em ocasiões raras, como a gente já havia colocado, essa transmissão não só aí através de transplante, como nós já aventamos sobre isso, mas também poderia ser ocasionadas aí através de abrasões da pele íntegra, né? Facilitando aí, fazendo com que esse vírus consiga atravessar aí essa pele que foi rompida, mas também aí atravessar membranas de mucosa do nariz, da boca e até mesmo aí dos olhos. O vírus, então, ele teria uma capacidade de se proliferar no sistema nervoso periférico e se mover aí em direção ao sistema nervoso central. Vamos falar um pouquinho mais do vírus. Os rabdovírus aí, eles são vírus simples, como a gente já havia colocado, e eles apresentam a capacidade de codificar apenas 5 proteínas. E como nós já havíamos colocado, né, eles vão se apresentar aí como um vírus aí envelopado em formato de bala. E uma curiosidade aí é que o diâmetro dele pode variar aí de 50 a 95 nanômetros e o comprimento de 130 até 380 nanômetros. Como nós acabamos de colocar, o vírus ele tem capacidade de codificar aí, apenas 5 proteínas. Então, são elas aí a proteína G, a proteína N, a proteína de matriz, a proteína NS e a proteína L. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas, como que elas funcionam aí dentro do processo da replicação dos rabdovírus. Vale ressaltar que já se sabe que a proteína de ligação viral, que é a proteína G, ela tem a capacidade aí de induzir anticorpos neutralizantes. Então, ela consegue aí induzir a resposta imunológica a produzir esses anticorpos com a capacidade de neutralizar o vírus. Então, dentro do envelope, o núcleo capsídeo ele é do tipo helicoidal e ele está aí enrolado simetricamente dentro de uma estrutura cilíndrica. E isso confere a ele uma aparência de estrias, como a gente pode observar aqui na imagem. O núcleo capsídeo, pessoal, ele é composto aí de moléculas de RNA, ou seja, de ácido ribonucleico. Como nós falamos agora anteriormente, normalmente aí de fita simples e no sentido aí de sentido negativo. Uma curiosidade que eu queria colocar para vocês é que esse RNA ele apresenta aí aproximadamente 12.000 bases. E como nós colocamos, esse vírus ele codifica 5 proteínas, das quais aí a gente tem a proteína nucleoproteína, que está abreviada como proteína N. Nós temos aí a proteína grande, que está abreviada como proteína L. Nós temos também aí a proteína não estrutural, que está abreviada aí como
proteína NS. Então, vamos falar um pouquinho dessas proteínas que eu acabei de citar aqui, a N, a L e a NS. Então, o que se sabe? O que já viram? Eles observaram que as proteínas L e NS, elas constituem aí a RNA polimerase, RNA dependente, ok? Já aí, a proteína N, ela é a principal proteína estrutural do vírus. Então, ela protege aí o RNA da digestão por ribonucleases e também mantém o RNA na sua configuração apropriada aí para a transcrição. Já a proteína da matriz, né, que a gente coloca aí como proteína M, ela localiza ali entre o envelope e o nucleocapsídeo. Voltando a falar um pouquinho aí da proteína G, que a gente falou que ela é uma proteína que ela induz, né, a produção de anticorpos neutralizantes, mas além disso, a proteína G, ela se fixa, né, ela que auxilia o vírus aí a se fixar nas células hospedeiras e a partir daí os vírus serão aí internalizados por meio do processo que vocês já conhecem e que a gente denomina aí que é a endocitose. Mas para isso, para que essa entrada aconteça, que como vocês estão observando na etapa 1, é necessário aí que o vírus da raiva se ligue tanto aí a receptores nicotínicos de acetilcolina ou, além disso, na verdade, né, e além disso, também se fixa aí não só o receptor nicotínico de acetilcolina, como da molécula aí de adesão da célula neuronal, abreviada aí como NCAM. Uma vez que o vírus se apoiou nesses receptores que vão facilitar a entrada, o envelope viral, ele então irá se fundir à membrana do endossomo com a acidificação da vesícula e essa desencapsidação vai permitir aí que o núcleo capsídeo seja liberado para dentro do citoplasma, no qual aí será iniciado o processo de replicação. Uma vez o material genético aí do vírus liberado no citoplasma, a RNA polimerase RNA dependente, associada aí com o núcleo capsídeo, ela vai transcrever o RNA genômico viral, produzindo aí 5 RNAs mensageiros individuais, ou seja, aqueles RNAs que vão dar aí origem a essas proteínas que nós acabamos de comentar, proteína G, proteína M, a proteína N, a proteína NS e a proteína L. Então, para ser mais específico, para o vírus da raiva, esse processo ele ocorre dentro dos corpúsculos de Negre. Então, esses RNAs mensageiros aí, eles então serão aí traduzidos para gerar, como a gente acabou de falar, 5 proteínas virais. Além disso, o RNA genômico viral também é transcrito para um molde de RNA agora de sentido positivo e de comprimento aí completo, que é o que vai ser usado aí para gerar novos genomas. Um detalhe importante a ser colocado é que a proteína G, ela é sintetizada aí pelos ribossomos ligados à membrana e todo o processo ocorre aí, ela é processada, né, pelo aparelho de Golgi. E uma vez que ela é processada pelo aparelho de Golgi, em seguida ela é encaminhada à superfície celular em vesículas aí de membrana. Em relação à montagem do vírion, essa montagem ela ocorre em 2 fases, das quais nós temos a primeira, que é a montagem do núcleo capsídeo no citoplasma, e o segundo momento aí, que é o envelopamento e também a liberação na membrana plasmática celular. Então, nesse primeiro momento, o genoma ele se associa com a proteína N e, em seguida, com as polimerases, que seriam aí as proteínas L e NS. E assim formam o núcleo capsídeo. Essa associação do núcleo capsídeo, em seguida, faz com que ocorre, né, a junção, essa associação com a proteína M, lá na membrana plasmática, e isso induz aí o enrolamento do vírion para formar, né, aquela estrutura condensada e em formato de bala.
Então, ao final desse processo, o vírus brota através das membranas da membrana plasmática e então ele é liberado aí quando o nucleocapsídeo inteiro já está envelopado. E finalmente o processo de morte e lise celular só vão ocorrer aí após esse processo de infecção.